Queridos, que honra estar com vocês aqui. Eu estou numa fase de alguma dificuldade na minha voz, porque, infelizmente, eu não sou muito bom para usar minha voz, e no final do ano já estava meio desgastado. Eu saí de férias e, antes das minhas férias, eu preguei a beça, e resumindo, eu não tratei, então tomei antibiótico, tomei um monte de coisa aí nas últimas semanas, e peço que você ore por mim, para que eu possa entregar o recado de Deus, tanto agora quanto hoje à noite, sem qualquer impedimento, porque definitivamente é um grande compromisso falar numa igreja tão abençoada, que eu já ouvia tanto falar, que eu já conhecia dos feitos, das realizações e do poder de Deus aqui, porque a vida do pastor Sebastião eu já acompanho há muitos anos, é um querido, é o pastor que eu mais queria encontrar na convenção, porque ele, sempre que chegava perto, me contava uma piada. Então, pai, cadê o pastor Sebastião? Eu ia para a convenção com meu pai e queria encontrar o pastor Sebastião. Então, que igreja honrada, que igreja santa, que igreja pura, que igreja honesta, que igreja que ama Jesus. E eu venho aqui e encontro vários amigos, vários pastores amigos, eu me sinto tão honrado vocês terem vindo aqui, mas eu quero permissão para fazer um destaque, porque na minha caminhada, o pastor Odilon, ele foi um grande mestre, um grande discipulador, um grande orientador, me ensinou muita coisa. Quando eu estava naquela caminhada, tentando entender mais da visão celular, quantas perguntas eu fiz, quantas coisas ele me ensinou. E é um santo homem de Deus. Quando eu olho para aquela dupla ali, eu falo, cara, daquele lugar ali tem poder para emanar. Vem sobre mim, Senhor. Odilon, que prazer te encontrar aqui. Feliz demais, tá, meu irmão? Te amo demais, tá? E você continua esbelto, como sempre, né? Luiz, uma honra estar aqui. Você é um amigo do coração, tenho muito respeito pelo teu ministério, teu trabalho lá em Nova Iguaçu, pude ir lá, vi de perto, vi com meus próprios olhos o quanto Deus estava te usando lá. E por que Deus tira uma pessoa que está indo tão bem no lugar para outro? Eu também estava muito bem em Ipatinga, muito bem. Por que Deus tira de um lugar tão bom para outro? Só tem um motivo, irmão, para fazer alguma coisa exponencial. E é isso que eu declaro sobre essa igreja, com muita tranquilidade e fé, sobre toda essa equipe pastoral maravilhosa, sobre esses irmãos, e espero ser boca de Deus na vida dos irmãos hoje à noite também. Bem, hoje, o que eu quero compartilhar com os irmãos? Queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Êxodo, no capítulo 4. Êxodo, no capítulo 4. No verso 1 ao verso 5, nós lemos assim: Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso na sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e a pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente, e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Versículo 17. E leve na mão essa vara, com ela você fará os sinais miraculosos. Meus irmãos,
esse é o momento em que Deus está convocando um homem de 80 anos para fazer uma obra extraordinária. Ele está sendo direcionado ao Egito para trazer o povo hebreu do Egito para a terra prometida ao patriarca Abraão. É o cumprimento de uma grande promessa, e Deus não trouxe um jovem, não trouxe uma pessoa que talvez estivesse com tudo em dia, com tudo legal. Ele vai até um senhor de 80 anos chamado Moisés e fala: é com você que eu tenho uma provocação, volta no Egito e tira o meu povo de lá. Moisés fala para ele: como? Eu era príncipe do Egito, eu era filho da filha de Faraó, eu era neto de Faraó, o povo hebreu estava sofrendo, eu tinha acesso ao Faraó, eu podia ter conversado, dialogado, eu poderia ter transformado aquele momento do povo hebreu no diálogo, conversando, tentando, mas eu fiz besteira, eu matei um egípcio, eu tive que fugir, porque senão eu seria morto. Eu não consigo fazer o que você está me pedindo. E Deus fala para ele: pois é, quando você achou que você conseguia, você não ia conseguir mesmo não, mas agora que você acha que você não consegue, agora você consegue, porque agora você vai depender de mim. E ele fala: mas ninguém vai acreditar que eu, um fugitivo de 40 anos do Egito, eu agora, já com 80 anos, que eu tenho condição de fazer isso, ninguém vai acreditar. Ele fala: o que você tem na sua mão? Eu tenho na minha mão uma vara. Joga no chão. Ele joga. Ela se transforma numa serpente. Ele começa a fugir da serpente. Deus fala: não foge não, pega pela cauda. Ele pega pela cauda, ela se transforma numa vara novamente. No versículo 17 vai dizer: toma essa vara e com ela você fará os sinais. Ele vai para o Egito com aquela vara na mão. E quando ele chega no Egito, no capítulo 7, versículo 12, a gente vê que aquela vara se torna uma serpente. Os encantadores do Egito também fazem isso, e então a serpente de Moisés engole a serpente dos adivinhos do Egito. No capítulo 7, versículo 20, ele estende a vara e a água se transforma em sangue. No capítulo 8, versículo 5, as rãs sobem das lagoas e rios, invadem o Egito, quando ele estende a vara. No capítulo 8, 16, ele estende a vara e do pó da terra se multiplicaram piolhos sobre o Egito. No capítulo 9, versículo 23, a vara é estendida para os céus e traz trovões, saraiva e relâmpagos sobre o Egito. No capítulo 10, versículo 13, a vara é estendida sobre o Egito e um vento oriental traz uma nuvem de gafanhotos sobre as plantações do Egito. No capítulo 14, versículo 16, o momento mais emocionante, a vara é estendida sobre o Mar Vermelho, o povo está ameaçado de morte porque o exército de Faraó está atrás, e o povo agora vê o Mar Vermelho se abrindo, e passa a seco, olhando para o lado e vendo o primeiro aquário de visitação da história, né? Que coisa incrível. No capítulo 17, versículo 5, a vara é usada para ordenar que saísse água da montanha e o povo é suprido. No capítulo 17, versículo 9, vara e mãos colocadas para cima significaram a vitória na luta contra os amalequitas. Quando os braços e a vara de Moisés desciam, o povo perdia, mas quando ele a estendia, o povo prevalecia. O que aquela vara simbolizava? Simbolizava a experiência de Moisés com Deus. Simbolizava a presença de Deus na vida de Moisés. Toda vez que ele olhava para aquele cajado na sua mão, ele lembrava da profecia de Deus sobre a vida dele, da palavra do Senhor liberada sobre ele, do poder de Deus sobre ele, e ele estendia a vara, e ele, cheio de ímpeto, ele declarava a voz de Deus sobre o povo, sobre a terra. Meus queridos,
A Bíblia está cheia de coisas assim, coisas simples que fazem a diferença. Quem lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentaram uma multidão. Quem lembra da pedrinha de Davi? Derrubou um gigante. Deus adora pegar coisas simples para transformar em coisas incríveis, inacreditáveis, extraordinárias. Deus adora pegar gente simples que nem a gente e transformar em coisas que a gente nunca imaginou. Deus adora pegar gente que acha que não tem condição nenhuma e fazer com que coisas que nunca ninguém fez sejam feitas. Deus ama, o sistema de Deus é esse. E meus irmãos, é importante notar que a pergunta feita a Moisés foi: que tens em tuas mãos? O que você tem na sua mão? Qual é o potencial na sua mão? Sabe, muita gente não entende essa pergunta. Algumas pessoas acham que a pergunta é: o que não tens em tuas mãos? São os frustrados, são os pessimistas. Eu não tenho tanta capacidade para isso, eu não prego tão bem, eu não administro tão bem, eu não falo outro idioma, eu não tenho na igreja alguém rico para pagar um projeto. A pergunta não é o que você não tem em suas mãos. Algumas pessoas acham que a pergunta é: o que tinhas em tuas mãos? São os saudosistas. São aquelas pessoas que estão falando assim: eu trabalhava para Deus, eu estava bem, estava todo mundo me apoiando, eu tinha isso, eu fazia aquilo, estava tudo dando certo, de repente, eu não sei o que houve, e agora eu não consigo mais. Eles ficam lembrando do passado. Alguns falam: eu evangelizava, eu pregava, eu liderava, eu fui chamado para conferências, e agora, porque as coisas não são como antes, ficam frustrados. A pergunta não é o que você tinha em suas mãos. Olha, um dia um homem foi lá me procurar para ser membro da nossa igreja. O nome da igreja nem era Igreja Batista Atitude ainda, era Igreja Batista Central da Barra. E aquele homem foi lá conversar comigo e ele levou um currículo. Não, para que o pastor me conheça melhor, trago o meu currículo. Irmão, pensa num currículo. Eu falei: cara, deve ser a Barça isso aqui. Deve ser enciclopédia. Gente, um negócio, discurso todo dele, tudo. O cara não fez nada na igreja. Saiu da igreja mal. Fui fazer uma visita na casa dele, não me recebeu. Nunca uma pessoa não me recebeu. O único foi esse cara do currículo. Sério? Não, já está tarde, vou dormir. 8:30 da noite. Cara, maluco. Não sei nem que fim levou. Um senhor já, mas assim, maluco. Vive do passado, vive do que fez. Não tem humildade para fazer hoje, não tem humildade para aprender hoje, não tem humildade para se submeter hoje, tem que ser do jeito que ele acha. Um conselho: não viva de passado, não viva de passado. Nós temos um presente, ainda tem uma vara em nossas mãos, ainda tem um cajado em nossas mãos. Mas tem gente que acha que a pergunta é: o que gostarias de ter em tuas mãos? São os insatisfeitos. São aqueles pastores que falam assim: também lá na igreja do Luiz, né? Pô, também tem isso lá, né? Também lá na igreja do Odilon tem lá, né? Sempre eles acham que na igreja do outro tem um negócio que, se eles tivessem, eles iam arrebentar, eles iam fazer. São os insatisfeitos, vivem se queixando do que o outro tem. Mas também, pô, naquele bairro lá, também com aquela igreja lá, também com aquele empresário que ajuda lá. Meu Deus do céu, não é o que você gostaria de ter em suas mãos. Pastor, mas eu não nasci em lar cristão, você também é filho de pastor, foi criado na igreja. Não é o que você gostaria de ter em suas mãos. Mas tem gente que acha que a pergunta é: o que terás em tuas mãos?
Quando eu conseguir isso, aí eu vou fazer o melhor. Quando eu terminar isso, quando eu conseguir comprar um terreno para a igreja, quando não sei quem vier para cá, quando não sei quem me ajudar, quando eu conseguir a verba assim. A pergunta não é o que você terá nas suas mãos. A pergunta é clara, é para hoje. O que você tem na sua mão? E essa pergunta, ela tem a ver com o quê? Com o seu potencial. Você tem um potencial nas suas mãos. Cada um de nós que somos líderes, temos um potencial. E você não precisa do potencial do outro para realizar o que Deus espera de você. Ah, mas o cara lá prega demais. Ah, o T.D. Jakes. Não, cara, eu não sou T.D. Jakes, mas ele na dele ou na minha. Vou aprender com ele que eu puder, mas o meu chamado não é o dele. Ah, mas o outro lá, a igreja do cara, arrecada não sei quantos milhões de dólares. Cara, para fazer a obra, o recurso já está aqui. O meu Deus me garante o recurso porque Ele me chamou para fazer. Não importa se o outro lá arrecada não sei quantos milhões por dia, por minuto. Qual é o potencial em sua vida? O que é potencial? É uma habilidade latente, um poder reservado, uma força não utilizada, um sucesso não alcançado. São talentos escondidos, uma capacidade ainda não desenvolvida. Potencial é tudo que você tem que você não usou. E eu vim te dar uma notícia aqui hoje, que se você entender isso, já valeu a minha vinda. Você ainda tem potencial. Você tem potencial. Ou seja, é um talento escondido, uma capacidade não desenvolvida. Qual o potencial da sua vida? Efésios capítulo 2, versículo 10, eu gosto muito desse texto, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha o que diz a Bíblia, que nós somos feitura de Deus para as boas obras que Ele preparou. O teu potencial já foi determinado. A grandeza da tua vida foi determinada. Se você não se apropriar disso, não é problema de Deus. Você, como líder, você fala, pastor, é uma palavra bem motivacional. Não, palavra motivacional não. Essa é a palavra que mudou a minha vida. Sou coach motivacional não. Sou pregador do evangelho, irmão. Se quiser falar sobre inteligência emocional, falo também. Que estudei sobre isso. Mas estou falando de Bíblia. Para de jogar fora o que é teu, porque você acha que está parecendo com o que outros dizem que não é para você, que é coisa de coach, que é coisa de emoção, Ei! Isso é Bíblia. Deus preparou, ou seja, o teu potencial, o Senhor te deu e já preparou tudo para você fazer o quê? Boas, grandiosas obras, está na Bíblia. Estudos mostram que a gente não usa nem 10% do nosso potencial mental. E eu poderia fazer um paralelo, que a gente não usa nem 10% do nosso potencial espiritual. Você não esgotou o potencial que Deus tem na tua vida, seja você de 30, de 40, de 60, de 80 anos. Meus amados irmãos, Deus não planejou qualquer coisa para ninguém. Deus planejou coisas grandiosas para cada um de nós. O problema é o quanto cada um entende o que Deus lhe mandou fazer. Para fazer na dependência do Espírito Santo o que Deus lhe mandou fazer. Eu não posso fazer o que Deus não me chamou para fazer. Por exemplo, nós vamos ter um musical de Páscoa agora. 4 apresentações, padrão Broadway. Pensa num negócio. É extraordinário, extraordinário.
A gente faz um negócio impressionante. Nós vamos ter 4 apresentações. E aí, quem quiser, agenda o horário que vai e vai. Nós estamos pegando 100 pessoas de rua, morador de rua, mendigo. Estamos levando os 100, estamos dando banho, cortando o cabelo, cortando a unha, limpando as perebas, limpando as feridas, botando roupa nova, dando comida, e no final dizendo: você quer que a gente leve você na sua família desse jeito? Você quer voltar para casa? Você quer que a gente mande para um lugar para você ter um abrigo e a gente começar a ver emprego para você? São 100 pessoas de rua, morador de rua. E nós vamos fazer uma apresentação do musical só para eles, que tem um ensaio geral. E no ensaio geral, eles vão ser os primeiros a assistir o musical de Páscoa. Nós estamos com 300 voluntários para fazer isso. Irmão, não é meu chamado. Eu não tenho essa facilidade de não limpar ferida. Eu não tenho. Mas eu posso proporcionar isso. Eu posso apoiar isso. Mas tem aquele que fala, cara, limpa uma ferida. Tranquilo. Com paixão, com uma empatia. Cada um na sua. Eu não sou pior do que alguém. Se não fosse eu estar viabilizando da minha maneira aqui, como pastor da igreja, não estava acontecendo. E o outro executa de uma maneira. Cada um na sua, mas o potencial de cada um tem que ser usado, e ninguém é menor do que ninguém, porque os potenciais são diferentes. Agora, sabe de uma coisa? Sabe quais são os lugares mais ricos da terra? Não são os campos de petróleo, lá do Oriente Médio, não são as minas de urânio, lá da Rússia, não é a biodiversidade da Amazônia. O lugar mais rico da terra é o cemitério. É onde está enterrado um monte de coisa que era para ter sido feita. Canção que era para ter sido escrita, igreja que era para ter sido plantada, obra missionária que era para ter sido feita, transformação de universidade que era para ter acontecido, mudança de bairro, mudança de cidade, pregações que eram para ter sido proferidas e que foram enterradas, porque o potencial não foi usado. Líderes, pastores, nós não podemos jogar fora o potencial, nós temos que ir no limite do potencial. O texto da minha vida, que é para você? O texto da minha vida, Eclesiastes 9, versículo 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Pois para a sepultura, para onde tu vais, não há indústria, nem ciência, nem coisa alguma a ser feita. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme. O que é isso? Significa no limite. Não é nem além, para você não morrer trabalhando, Deus não quer isso para você, e nem a quem, para você, por causa do seu potencial tão grande, fazer de qualquer maneira. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faz-o conforme, é no limite, é dando o teu melhor. Quem está entendendo? E eu faço uma pergunta para você, já nessa primeira parte aqui. Você dá o seu melhor hoje? Esse é o teu melhor? Não precisa responder. Responde no coração. Ah, por que a igreja Atitude, não sei o que lá, e pá. A igreja Atitude é uma igreja normal, igual essa aqui. Mas a gente procura ativar os potenciais. Se você indicar uma pessoa para a gente cuidar lá, e o pastor estava me contando aqui agora, de uma médica que ele indicou para a nossa igreja. Já pegaram a mulher, já levaram para a célula, já levaram para o Vida Vitoriosa, já não sei o que lá, o pastor já fez um gabinete no outro dia, não sei o que lá. Eu nem estou sabendo disso. É o sistema natural da igreja. Um sistema de utilização do potencial. Por quê? Porque nós acreditamos demais
que cada pessoa pode ser pastor. Por isso que a visão da nossa igreja hoje chama-se MPS, Modelo de Pastoreio Simplificado. Vai sair um livro meu daqui a uns 2 meses, e você vai poder comprar esse livro, onde eu pego tudo que eu aprendi de MDA, me ensinou demais e tudo, e acrescentando o que eu fui aprendendo ao longo da vida, e coloco tudo nesse livro disponível para o Brasil inteiro. Por quê? Porque a filosofia da igreja gerou essa coisa explosiva. Nós batizamos recentemente, nós marcamos de batizar 1.000 pessoas na praia, Luiz. 1.000 pessoas na praia, em maio do ano passado. Vamos batizar de novo agora em maio, 1.000 pessoas na praia. E aí, quando chegou na semana anterior, o batismo era no sábado. No domingo, a gente tinha 600 e poucas pessoas inscritas. Virei para a igreja e falei, conseguimos. Conseguimos. Gente, já estamos caminhando para 700. 615 está caminhando para 700, não está? Está caminhando. Estamos caminhando para 700. E nessa semana, você vai consolidar os frutos. Nessa semana, você vai trabalhar. Você vai chegar junto. Porque nós não batizamos se não for casado no papel. Nós não batizamos se a gente souber que está namorando, mas que está fornicando. Nós não namoramos, não, nós não batizamos de qualquer maneira, não. Então você vai tratar o fruto e ver como é que estão as coisas para a gente batizar. Meus irmãos, foi a nossa sede e mais as igrejas só da cidade do Rio. Tá? Só da cidade do Rio, não todas as atitudes. Hoje nós somos 58 atitudes e tudo indica que esse ano a gente deve chegar a umas 90 igrejas, 80 e poucas, 90 igrejas, esse ano ainda, pelo caminho que a gente tem, que a gente chama de point, são as congregações que vão se tornar igreja. Então, nós só as igrejas da cidade do Rio ali. E sabe o que aconteceu? Nós batizamos 1.234 pessoas num só dia na praia. Olha, foi a coisa mais parecida com o Pentecoste que eu já vivi. A praia foi tomada pela glória de Deus. As pessoas ali na praia, encantadas, e a gente adorando e cantando. Eu preguei, daqui a pouco, vou pregar de novo. Preguei de novo. O ponto de droga, vende droga a céu aberto ali na Praia do Recreio. Vende a céu aberto. Não tinha mais como vender droga. Parou tudo. Ficou todo mundo assim olhando, e a gente batizando as pessoas, e as pessoas da praia olhando, e gente da praia falando, eu posso batizar também? Falei, não vem, vamos estudar, vamos trabalhar, você vai poder batizar, vai ter outro batismo aqui em breve, eu vou querer então, um mover de Deus. Mas eu te pergunto, eu tinha garantia que nós batizaríamos 1.000 pessoas? Não, mas havia um potencial, que eu só descobri por tentar. Sabe de uma coisa? Tem potenciais que você tem, mas o teu medo não te faz usar. O teu medo é inimigo do teu potencial. Meus amados irmãos, Jerry Horner vai dizer, geralmente as pessoas se encaixam em 3 grupos, os poucos que fazem as coisas acontecerem, os muitos que assistem as coisas acontecerem, e a grande maioria que não sabe o que acontece. Ou cada pessoa é um criador de fato, ou é uma criatura da circunstância. Ou coloca a cor no ambiente, ou como um camaleão recebe a cor do ambiente. Em outras palavras, ou você é termômetro, que mede a temperatura do ambiente, ou você é termostato, que define a temperatura do ambiente. Queridos, nós temos que ser termostato, nós temos que definir a regra do jogo, nós temos que definir para onde vai a cidade, para onde vai o país, nós temos o potencial do Espírito Santo sobre nós. Quem é STF perto do Espírito Santo? Quem é o Congresso Nacional diante do Espírito Santo? Meus amados irmãos, que tipo de pessoa é você? Seu potencial influencia o ambiente, você é um líder que faz as outras pessoas sonharem e usarem também seus potenciais? Bem, graves problemas para exercer nosso potencial. Primeiro,
comparar nossas realizações à dos outros. Potencial é você alcançar seu melhor nível. Potencial não tem a ver com comparação com os outros. Olhar para os outros para se inspirar, eu também faço. Como me inspirei no Sebastião, me inspirei no Odilon, em tantas pessoas na minha vida. Se inspirar nos outros faz parte, mas cuidado, porque se você se comparar com alguém muito ruim, você pode achar que já está bom o que você está fazendo. E se você se comparar com alguém que está fazendo algo tão grandioso, pode ser que você até desanime de tentar. Ah, não, pô, vou nem tentar. Quando eu cheguei na Barra da Tijuca, nós tínhamos ali menos de 30 pessoas numa escola municipal. Um missionário americano tinha começado a igreja, pastor Ed Hallock, um homem de Deus, pastor Sebastião conhece. E aí, cheguei ali, ou setembro de 2003, e aí veio o Natal. Eu não tinha nada para oferecer de Natal. Não tinha um coro para fazer um musical. Não tinha nem ninguém para fazer uma peçazinha de Natal. E aí eu fui na programação de Natal de uma igreja grande do bairro. Rapaz, aquele povo todo trabalhando, aquele coral bonito. É desanimador, amigo. Você olha assim, eu vou para casa. Fala, meu Deus do céu, cara. Sabe, aquele povo trabalhando. O pastor está em casa, e o povo trabalhando. Ele vai chegar para pregar na hora, está tudo pronto. Eu não tinha nenhum grupinho para fazer 3 musiquinhas. É meia-noite. Se você fosse comparar, em alguns momentos, isso pode provocar frustração. Meus queridos irmãos, nós precisamos olhar para as pessoas como inspiração e não como frustração, sabendo que você não está competindo com ninguém, que você vai usar o seu potencial. Eu fui numa grande conferência que aconteceu em Orlando, uma conferência do T.D. Jakes, e aí lá pregou um camarada de uma igreja de 5 mil membros da Inglaterra. Irmão, um cara para ter uma igreja com 5 mil membros na Inglaterra, não é qualquer um, concorda? Pensa num sermão ruim. Pensa num cara que não pregou nada. Falei, rapaz, e só aquelas frases de efeito? De vez que eu dava rajada assim, todo mundo, pregou nada. Aí o Espírito Santo me deu a maior lição. A mensagem que mais falou comigo foi essa. Ele falou assim, Josué, todo mundo não tem um dia bom. Todo mundo tem algum fracasso. Mas o que vai contar é a obra que está sendo construída. Olha a obra na vida desse homem. Você não precisa ser perfeito em tudo e o tempo inteiro. Você não precisa acertar em tudo. Você não precisa ter medo de errar. Ah, mas se eu tentar uma campanha na igreja que não der em nada, mas tentou. Me culpem de não tentar, mas não me culpem de tentar. Se fracassou, fracassou, mas eu tentei. Eu percebi que aquela mensagem foi a que mais me abençoou. Eu vi um homem fantástico que naquele dia não estava num dia bom. Eu tenho direito a um dia ruim, espero que não seja hoje. Você tem direito a um projeto que não deu certo na igreja, mas você precisa esgotar o seu potencial. Vamos fazer além, vamos fazer mais, vamos tentar o inédito. Segunda coisa que atrapalha o uso do seu potencial, o sucesso. O sucesso é um inibidor de potencial. Como assim? Você, quando atinge um sucesso, você às vezes olha e fala, atingi o sucesso. E você para. E você se acomoda. E você fala, já estou numa boa, está tudo certo, está tudo legal. E é nessa hora que você começa a não orar tanto,
começa a não buscar a Deus tanto, começa a não capacitar tanto a liderança, começa a afrouxar na visão celular da igreja, começa a não depender mais do Espírito Santo, começa a não preparar sucessores e você uma hora vai parar. É nessa hora que você começa então a deixar o seu potencial na aposentadoria. O sucesso até aqui não garante o sucesso de amanhã. Tinha uma igreja em São Gonçalo, pastor Sebastião sabe que igreja que eu estou falando quando eu descrever agora. Essa igreja foi pastoreada por um dos maiores líderes que eu conheci no meio batista. Essa igreja, há coisa de uns 30 anos atrás, já tinha 5.000 membros. Estou falando de uma igreja batista há uns 30 anos atrás. 30 anos? Eu estou há 20 lá na igreja de Atitude. Pastoreei 5 anos. É isso mesmo, uns 25 anos atrás. 5.000 membros. Era igreja hoje para ter alguma coisa extraordinária. Esse pastor faleceu. E aí? A igreja já não é mais a mesma. É uma boa igreja. Mas você nem sabe quem é essa igreja mais. Aquela coisa de altíssimo potencial não aconteceu mais. Por quê? Porque o sucesso de hoje não é a garantia do sucesso de amanhã. Se não houver continuidade, se não houver uma sequência, se não houver um entusiasmo, se não houver uma preparação, não chega lá, irmão. Alameda, uma igreja incrível, uma história incrível. Porém, começou uma nova etapa. E a cada dia começa uma nova etapa. E é em cima do que vocês construíram até aqui, que vocês vão fazer alguma coisa maior do que fizeram até aqui. Porque se acomodar, o sucesso de ontem não garante o de amanhã. Na Atitude, nós estamos nos reinventando o tempo inteiro. Nós estamos o tempo inteiro buscando. Eu já tenho sucessor para mim? Não. Na sede eu não tenho ainda. Mas eu estou com 54 anos. Ninguém fez. Isso que eu fico chateado. Vocês não sabem nem motivar os outros. Isso que eu fico chateado. Eu estou com 54 anos. Agora sim. Eu estou me cuidando. E eu espero em Deus o quê? Que eu, nos próximos 6, 7 anos, defina isso, para que eu possa fazer uma transição em que eu vou trabalhar com as igrejas de Atitude ao redor do mundo. Nós estamos em 7 países hoje, entramos agora na África, construímos uma igreja no meio de uma aldeia, é o templo de Salomão, porque a aldeia é casinha de 5, 6 metros quadrados, mora 5 pessoas ali dentro, não tem móvel, não tem... É 2 peças de roupa para cada um. É uma panela. E bota ali na lenha e faz ali dentro, depois empurra para o lado e dorme ali. E nós temos aquela igreja grande no meio da aldeia, furamos um poço, começamos a fornecer água para a comunidade toda. Então, quem dá água para a comunidade agora? Eles tinham que andar 25 minutos a pé para buscar água. Num rio com crocodilo. Agora, eles pegam água ali mesmo. Então, a igreja fornece a água. Nós construímos, então, agora o templo. Então, a igreja dá a água para beber e a água da vida. Então, nós fomos lá. Foi o primeiro. Estamos treinando vários obreiros agora de Moçambique, para esse ano ainda plantar 1 ou 2 igrejas em Moçambique. Vamos virar para 3 igrejas em Moçambique. Então, irmãos, nós estamos indo além, fazendo. Por quê? Porque se a gente parar, a gente vai perder o potencial que Deus nos deu. E isso é triste, porque quando você vê seu potencial sendo esvaziado, isso bate frustração. Queridos,
Grandes corporações quebraram, países quebraram, ministérios também quebram. Igrejas também quebram. Em terceiro lugar, o que impede o seu potencial? Não avaliar pela ótica, nos avaliar pela ótica humana, seja pessoal ou dos outros. Tem gente que se acha limitado para certas coisas, ou talvez tenha escutado que é limitado. Tem gente que fica te falando tanto de um cara que é bom, que parece que está te dizendo que você é ruim. Tem gente que fala tanto da igreja tal para você, que lá tem isso, talvez pode dizer para a sua, e na sua não tem. Tem gente que te desanima. Tem gente, amigo, que é uma amizade que, meu irmão, não, ano que vem a gente encontra. Porque o cara conta a vantagem de todo mundo, nunca conta a vantagem tua. Nunca te dá um up, nunca te dá uma levantada. Só fala que os outros fazem, que os outros acontecem, que os outros... Irmão, a gente precisa entender que a gente não pode se avaliar pela ótica humana. Nem quando fala que a gente não está podendo, e nem quando fala que a gente é o campeão mundial. Porque também é mentira. Às vezes o cara fala, cara, deixa eu te falar, pastor aqui em Curitiba igual você não tem não. E você acredita. Tolinho. Olha, Josué, igreja igual atitude não tem não. Aí eu, cara, uma besteira. Vou acreditar nisso, rapaz. Quem é esse cara para avaliar o que não tem o quê, rapaz? Quem é ele para dizer o que é melhor que o quê? Eu tenho que esgotar o meu potencial. Cada um de nós tem que esgotar o seu potencial no reino de Deus. Quando Jessé enfileirou seus filhos fortes, sarados, tinham acabado de voltar da academia, levantaram 150 no supino, até Samuel se enganou. Pô, esse cara tem cara de rei mesmo, hein? Já foi pegando já o azeite para ungir. Aí Deus falou com Samuel o quê? Samuel, até você, hein? Até você. Samuel, eu não vejo como o homem vê. Irmão, para de se avaliar pela ótica humana de alguém, ou pela sua própria ótica humana. Se veja como Deus te vê, e Deus te vê com um potencial, um talento, uma percepção, uma capacidade incrível. Incrível, posso te afirmar. Ah, pastor, mas eu não sei nem falar um português muito bom. Eu conheço um pastor, deixa eu te falar, o português dele é sofrido. Amigo do Odilon. O cara tem uns pigarros para falar. Pensa num cara fera. O cara tem uma igreja no norte enorme. Exponencial. O cara movimenta a igreja. O cara não fala assim, um jeito esquisito. Então, meu irmão, o homem de Deus, uma igreja enorme, um trabalho exponencial. Irmão, eu acho que aquele jeitinho esquisito da voz dele, acho que até encanta os outros. Tamanho Espírito Santo na vida do homem. Você está achando que é o seu talento que vai fazer acontecer? Não é. É o potencial do Espírito Santo manifestado na dependência do Espírito Santo. E isso faz a coisa acontecer. Meus queridos irmãos, observe o coração de Davi, que era muito maior que seus fortes e atléticos irmãos. O coração dele, aquele cara que teve Saul nas suas mãos, falou, cara, não vou te matar, porque foi Deus que te fez rei, Deus que te tire, não sou eu que vou acabar com isso agora. Olha a lealdade de Davi a Saul, olha o coração desse homem. Eu fico lembrando do momento, lá do capítulo 21, quando ele está se separando de Jonatas e chora. Em primeiro livro de Samuel, e ele fala, cara, não tem jeito mesmo de eu voltar a ficar perto do teu pai? E Jonatas fala, Davi, foge, ele vai te matar.
Davi queria voltar à convivência com um homem que por 2 vezes tinha lançado uma lança para tentar tirar a própria vida dele. Que capacidade é essa de andar com um homem que jogou uma lança contra mim, ficou fincada na parede porque eu tirei a cabeça? Você está maluco? Eu não quero nunca mais ficar perto de um cara desse, você está doido? O quebrantamento, a humildade de Davi para lidar com isso é assustadora. Lembra quando Samuel falou para ele: Davi, deixa eu te falar uma coisa aqui, você vai ser o rei de Israel. Se sou eu, procura uma gráfica, faça um cartão, rei de Israel. Se sou eu, vou marcar com o alfaiate, olha, por favor, manda preparar umas vestes aí de rei. O que Davi fez? Você lembra o que Davi fez? Voltou para o pasto, foi cuidar dos animais do pai dele. Quando Saul precisou de alguém para tocar harpa para ele, alguém falou: teu menino toca bem aí. Vamos buscar ele. Foram buscar Davi aonde? No pasto. Olha, se Deus tem isso para mim, decisão de Deus. Enquanto não acontece, vou fazer o meu melhor pelo meu pai. Cara, olha que coração. Deus olha o coração. Deus não está olhando os potenciais que os outros estão vendo. A chave para compreender a vida é a fonte dessa vida e não a vida em si mesma. Se quiser saber quem você é, olhe para o Criador, não olhe para a criação. Porque você, como criação, pode lembrar inclusive dos seus pecados, da sua vida pregressa, ou talvez até como pastor, pecados que você cometeu. Sabe por que muitos pastores até hoje não conseguiram romper? Porque numa fase da vida eles erraram. Falaram o que não devia, fizeram o que não devia. Alguém já ouviu o testemunho do pastor Ibiúber? Quando ele fala dele no ministério e foi aprisionado por pornografia. Ele que fala, não estou contando a vida dele não. Hoje uma autoridade em santidade aquele homem. Por quê? Porque houve um tratamento do Espírito Santo, um quebrantamento, e ele conseguiu romper com uma ação satânica contra a sua vida. Ei, irmão, se você falhou, errou, perdeu um ministério que falou besteira, se você não tratou bem uma pessoa, se você foi agressivo com a liderança da igreja e por isso seu ministério não andou, irmão, se perdoe, pelo amor de Deus, porque Deus já te perdoou. Você não pode ficar preso numa falha do passado, achando que você não pode ter um recomeço para viver uma coisa gloriosa no futuro. O quebrantamento do teu coração é a alavanca que ativa o mover de Deus. Em quarto lugar, o que atrapalha o uso do potencial? Achar que o sucesso no uso do seu potencial é algo instantâneo. Tem gente que acha que um belo dia vem numa reunião de pastores, o pastor Josué faz uma oração no final, e eu vou fazer, e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido não. O potencial, ele é ativado por uma jornada. O quanto você está disposto a aprender com quem pode ensinar, o quanto você está disposto a se envolver com quem pode te influenciar, o quanto você está disposto a trabalhar, a sofrer, a sacrificar pelo ministério. Mas eu queria virar a chave. O fracasso não é a ausência de sucesso, é a desistência de continuar tentando. Você tem que saber o seguinte: você tomou a decisão de viver todo o seu potencial, você pode errar, continue. Você pode não conseguir, continue. Não está batizando muito ainda, continue. A igreja não está movimentada ainda, continue. A arrecadação da igreja não aumentou, continue. Vamos embora. Não pare, não se entregue, vai à frente. Nós não podemos achar que o fracasso de hoje, ou a dificuldade de hoje, que ela é impeditivo para a gente continuar sonhando. Winston Churchill vai dizer uma coisa muito legal. Ele vai dizer: o sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. E aqui eu conto um pouquinho do que aconteceu comigo na Barra da Tijuca. Nós chegamos naquele lugar e nós tínhamos ali
um grupo de menos de 30 pessoas, numa escola municipal. Uma escola suja. Uma escola que não tinha higiene nenhuma. A gente chegava, as carteiras que a gente sentava naquela sala, totalmente empoeiradas. O banheiro com um monte de palavrão na parede, desenhos obscenos na parede. Um lugar impróprio, num bairro nobre como esse aqui. E aí? E aí que a gente foi trabalhando, Deus foi abençoando, a gente foi tentando, foi errando. Quando errava, não desistia. E você fala, foi fácil? Não. Eu me lembro de mais ou menos um ano que eu estava lá. Uns 8 meses que eu estava lá. E eu olhava pela janela assim, orando. E eu via um condomínio da Barra. E eu falava com Deus, Deus, está tão difícil atrair pessoas para a igreja. Tão pouca gente vindo ainda. Eu estava com uns 6, 7 meses lá. Eu falei, Senhor, fui eu que errei? Eu vim para cá porque ia ficar perto da minha família, porque eu estava acostumado com o Rio de Janeiro, eu estava pastoreando em Ipatinga, Minas Gerais. Eu vim para cá para ficar perto dos amigos. O que foi? Eu achei que era a tua vontade. E eu fiz a seguinte oração, Senhor, eu achei que era a tua vontade, mas está difícil demais. Agora, vou te falar uma coisa, se eu errei, me abençoa assim mesmo, porque eu achei que estava acertando. Não deixa o povo que confiou na minha vinda para cá, não deixa esse povo perecer, porque eu errei, não. Se eu errei, se fui eu que escolhi errado, se não era para ter saído de Ipatinga, então só me perdoe, eu achei que era para vir. Eu tive paz para vir. Agora, pelo amor de Deus, o Senhor faça uma grande obra na minha vida. E meus irmãos, Deus começou a fazer coisas tão grandiosas, dar provisão de maneira tão extraordinária. Um dia, eu estava com alguns poucos reais tentando comprar um baixo, porque não tinha baixo na igreja. E eu queria comprar um baixo. E aí o dinheiro dava para comprar um baixo usado. E aí, beleza. Num dia anterior à noite, a gente saiu de uma célula e eu combinando, cara, vê aí, tem um jornal que vendia coisas lá no Rio de Janeiro, que era muito procurado. E eu falei, procura nesse tal, um baixo usado aí, vamos comprar um baixo, pelo menos para ter um baixo lá para a gente tocar. No dia seguinte, eu fui para um debate na Rádio Melodia. Quando eu volto do debate, chego na minha casa, minha mulher tampa meus olhos e fala assim, surpresa. O irmão dela, ela tinha ido no aeroporto buscar o irmão dela. Aí eu brinquei, falei, surpresa, teu irmão aqui para arrebentar a geladeira? Aí ela, não, para de bobeira. Aí foi me guiando com a mão assim, tampada. Quando eu olho na mesa da sala, uma caixa de guitarra de baixo. Eu abro, tem um baixo. Eu falei, como é que foi isso aqui? Aí o meu cunhado fala, olha, eu estava num voo de São Francisco para o Brasil, teve escala em Miami. O pastor Gaiki, o pessoal batista conhece, Gaiki estava vindo de Boston, parou também em Miami. Eu reconheci ele, fui falar com ele. Falei, eu sou o Rafael, sou cunhado do pastor Josué Júnior. Ele falou, cara, eu estou com um baixo aí, que um cara de Boston falou que Deus tocou no coração dele para mandar o pastor Josué. Resumindo, o baixo nem foi na casa do Gaiki, porque quando chegou no aeroporto do Rio de Janeiro, a minha mulher já pegou o baixo e levou lá para casa. No dia que eu ia comprar o baixo usado. De noite foi um menino lá em casa que tocava guitarra, tocava baixo. Aí eu mostrei o baixo. Quando ele viu o baixo, ele falou, pastor, esse baixo é o não sei o que lá, papapá. E o baixo custava $1.500. Hoje,
15, quanto? 7.500 reais? 8 mil reais. 8 mil reais. Eu ia comprar um baixo, dinheiro de hoje, R$ 1.000. Eu falei, cara, esse negócio funciona mesmo, mano. Sério? Eu comecei a ter experiências com Deus. Eu sempre tive experiências com Deus, mas as experiências que eu tive, quando eu me aventurei a deixar uma igreja estruturada lá em Ipatinga, para viver um novo sonho, lá naquela igreja, lá da escolinha, sem recursos, sem nada, em que dos menos de 30 pessoas, 2/3 eram de uma favela, que hoje a gente chama de comunidade. E assim foi. Deus foi operando, foi operando, foi operando. Hoje, a Igreja Atitude tem um patrimônio de mais de 200 milhões em 20 anos. Nós acabamos de comprar um terreno agora, tem quase 14 mil metros quadrados, na Avenida das Américas, onde nós vamos fazer um templo agora para 7.500, 8.000 pessoas. Garagem subterrânea, praça de alimentação. Nós estamos sonhando com a grandeza. Você fala, cara, você está com 54? Cara, se eu parar, eu perco até o que eu tenho. Não pare, líder. Não pare, pastor. Não é hora de parar. Faça da maneira que puder. Claro que eu não vou ficar com a idade avançada fazendo o que eu faço hoje. Então, hoje eu faço o que eu posso, e quando eu for para uma novidade, eu vou fazer o que eu posso, mas faça o seu melhor. Porque Deus está nos chamando para fazer algo maior. E, em último lugar, o que atrapalha a gente de usar o nosso potencial? A falta de uma visão crescente de viver. O meu dia de ontem não pode ser melhor que o meu dia de hoje. O meu dia de amanhã não pode ser pior do que o meu dia de hoje. Eu preciso ter uma mentalidade vencedora, uma mentalidade empreendedora, uma mentalidade conquistadora, uma mentalidade positiva. Se o líder não tiver isso, a igreja esmorece. A igreja entra no marasmo. O ministério para. Pode ser ministério de jovens e fica parado. Aquela festa da primavera, aquele congresso dos jovens, uma célulazinha aqui, outra ali, e está tudo bem. A gente vai mantendo. Vamos jogar para empatar. Quem joga para empatar, toma um gol aos 45 do segundo tempo, meu amigo, e perde o jogo. Daqui a pouco, monta uma igreja maluca, não sei o que lá, prega um negócio maluco, leva a juventude toda. Por quê? Porque ela não está enraizada, produzindo. Quem não está produzindo, quem não está com a raiz fixa, querido, qualquer vento derruba. Nós precisamos hoje entender que cada um de nós está debaixo de Isaías 29:11. Eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Se eu tivesse uma semente na minha mão aqui e perguntasse a você, o que você tem na mão? O que você diria? Uma semente. A olhos humanos, eu tenho uma semente. Mas a olhos espirituais, eu tenho uma floresta. Porque a semente vai gerar uma árvore, que vai gerar vários frutos com várias sementes. E cada semente pode gerar árvores com vários frutos e várias sementes. Ou seja, uma semente na mão de alguém que crê é uma floresta. Por isso, entenda que você é mais do que aquilo que já realizou. Entenda que ainda que seu potencial pareça nada, nas mãos de Deus é algo ilimitado. Eu me lembro daquela história de um tronco de árvore que estava sendo arrancado de uma casa, e aí passou um escultor e falou, você vai fazer o que com isso? Eu vou botar fogo nesse negócio aqui. Não, dá para mim.
E aí a pessoa, então você carrega aí. O cara arrumou uma carroça e levou aquele tronco de árvore grandão, levou, e ele começou a esculpir, e ele esculpiu uma águia linda em madeira. E um dia, aquele homem que havia arrancado o tronco, ele vai até um shopping, e ele encontra uma águia linda, e ele paga uma fortuna por aquela escultura. E aí ele fala, pô, mas quem fez essa escultura que eu estou comprando aqui? Eu estou curioso, que coisa linda, parece de verdade a águia, nossa, toda em madeira. E aí quando o escultor vem, ele fala, ué, mas não foi você que eu dei o tronco de árvore? É, foi. Aqui o resultado. Aquele tronco virou essa água que eu estou pagando aqui, uma fortuna por ela? É. E o escultor disse para ele, questão é nas mãos de quem está o tronco. Se você está nas mãos do Senhor, meu amigo, você não é uma lenha para queimar, um tronco para queimar, você é uma águia para voar. Que Deus nos abençoe nessa manhã, amém? Eu queria convidar você que tem um sonho a mais, você que não quer passar vergonha com Deus um dia quando Ele vai te perguntar assim, e aí, usou o potencial todo? Porque nós vamos prestar conta do nosso talento, sim ou não? Você que talvez esteja com algumas dúvidas sobre o rumo que vai tomar nessa nova caminhada. Você que talvez esteja com alguns sonhos grandiosos, mas fala, cara, será que eu vou mesmo? Será que eu faço isso? Bem, se você hoje foi tocado pelo Espírito de Deus e você quiser, eu queria te convidar a vir aqui à frente, porque eu quero orar por você como líder, pedir que Deus derrame uma unção sobre a tua vida, pedir que Deus faça hoje um renovo na tua história. Eu acredito muito no poder de uma decisão. Talvez alguns de vocês tiveram momentos bem melhores no ministério. Hoje as coisas não estão como antes. Me ajuda aí, tecladista. Talvez as coisas não estão fluindo como antes. E você fala, poxa, mas agora já passou. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, a gente vê uma casa bonita e de repente você passa lá e você vê que alguém derrubou aquela casa bonita. E você fala, meu Deus, que loucura, uma casa de 5 milhões tão linda e foi jogada no chão. E você passa lá 1 ano e meio depois e você encontra um palácio. O que derrubaram da beleza do teu ministério não pode definir o final dessa história. O que derrubaram da beleza do teu ministério, você tem que acreditar num retrofit. Deus está agora levantando novos alicerces e Deus vai fazer uma casa maior. E Deus vai reconstruir de um jeito novo. E Deus vai botar material novo. Coisa que vai atrair mais a população de hoje, a necessidade de hoje, as carências de hoje. Cair um pedaço da casa não quer dizer que o terreno não está contigo. A casa caiu, mas o terreno é teu. Como diz o texano, não importa se o leite foi derramado, eu não posso perder a vaca. Deus ainda tem suprimento para a tua vida. Eu queria orar por você, eu vou me ajoelhar e orar com você agora. Senhor, eu fico impactado pela tua mão, porque quem sou eu para falar para tantos homens e mulheres de Deus, gente tão especial,
mas o Senhor está aqui e o Senhor falou o coração deles. E eu não sei o que o Senhor está fazendo em cada vida, eu só sei que o Senhor está liberando hoje aqui um renovo. O Senhor está liberando hoje aqui um recomeço. O Senhor está aqui alargando a visão e falando: eita, vamos parar. Você não vai desistir do que eu, Senhor, quero fazer na tua vida. Você matou um egípcio, fugiu, mas você continua sendo o meu Moisés, e eu vou trazer você para você restaurar um povo e levar para a terra que eu prometi. Senhor, os fracassos, as dores, as dificuldades não serão impeditivos de que a gente acredite que o novo de Deus chegou, e nós vamos conseguir comunicar isso às pessoas, e elas vão acreditar que alguma coisa aconteceu na nossa vida, alguma coisa nos impulsionou, e nós vamos fazer uma coisa linda para o Senhor ainda nesse tempo. Deus, não estamos em competição, somos todos dependentes do Senhor, servos. Nós precisamos muito do Senhor, mas muito mesmo. Sem o Senhor não vai dar. Senhor, talvez a gente ficou tão desanimado que até a nossa oração caiu. A gente ficou tão desanimado que até a nossa fé diminuiu. A gente não ficou com raiva não, mas a gente ficou triste. Não importa qual foi a condição de qualquer pessoa aqui, eu te rogo no nome de Jesus, que venha do alto poder espiritual, unção do Espírito, mover do céu sobre cada vida aqui. E eu te peço que esses líderes sejam influenciados e tomados por uma convicção: o melhor de Deus está por vir mesmo. Não é palavra solta, não é jargão gospel não, Senhor, é fé, é crença. Coloca a tua mão sobre a cabeça de cada homem e cada mulher no teu altar. Coloca a tua mão sobre cada coração no teu altar. Arranca as raízes de amargura, arranca as decepções, arranca as frustrações. Coloca agora, ó Deus, um sopro novo nos corações, um sopro de fé e esperança, um sopro de motivação e conquista. Abençoa essa igreja amada da Alameda, ó Deus. Pastor Luiz Wagner, ó Deus, abençoa esse homem com a tua graça. Abençoa toda a equipe pastoral dessa igreja. Pastor Sebastião, ó Deus, que haja um fluir nessa igreja que promoveu esse encontro, porque esse encontro hoje é um encontro fortalecedor para muitos ministérios aqui. Eu creio que o Senhor está derramando um bálsamo do céu sobre ministérios a partir dessa igreja hoje, desse encontro hoje. Deus, leva-nos daqui convictos de que não viemos para um culto, viemos para um recomeço, à luz do potencial que o Senhor nos deu. É no nome de Jesus Cristo que profetizamos: não vamos parar, vamos seguir em frente e vamos viver tudo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão, amém. Queridos, pastor Wagner me lembrou aqui agora, eu esqueci. Tem como jogar aí no telão? Eu queria te fazer um convite, pastor. Eu fui consultor muitos anos. Eu trabalhei numa multinacional americana chamada Electronic Data System, dando consultoria para grandes empresas. Depois eu fui para um banco de investimentos, trabalhei como coordenador dos sistemas financeiros do banco. E então fui para o Ministério Pastoral de tempo integral. Eu peguei toda a minha bagagem de consultoria, peguei minhas formações, MBA em gestão de pessoas, peguei meu mestrado, peguei os cursos de gestão, formação em coach, tudo que eu fiz na minha vida, mais as minhas experiências, meus fracassos, meus erros, joguei no liquidificador, saiu o impulso pastoral. O impulso pastoral
é o maior treinamento de gestão de igreja já feito no Brasil, te garanto isso. Não estou, está se achando, não estou achando não, não tem outro, não tem outro. Isso aqui é fruto de toda a minha bagagem acadêmica, mas também com toda a experiência de uma igreja que cresceu, que avançou, que rompeu muitos lacres para chegar onde chegou, e não é justo não dividir detalhes importantes. Eu falo aí sobre cultura de igreja. Cara, isso é fundamental. Eu falo das fases da igreja. Às vezes você está em uma fase, você está querendo dar um passo na outra fase, e aí você se complica. Eu explico isso, as fases da igreja. Eu explico como contratar pastor, como dar função para voluntário na igreja. Eu explico sobre área financeira da igreja, evento da igreja, como coordenar esses eventos. Eu falo também sobre visão celular. Enfim, são 3 dias de imersão em que você começa às 9 horas da manhã, nós vamos até 7 da noite, muita matéria, só para o almoço e um coffee breakzinho de 20 minutinhos. Couro come, é muito conteúdo. Então, eu queria desafiar você a fazer um investimento. Tem um investimento financeiro? Tem. A estrutura é grande, o tráfego que a gente paga é grande, a equipe tudo é muito grande, mas eu já fiz 2 edições, já treinei uns 400, quase 400 pastores. Então, essa é a 3ª edição. Já estou melhorando em cada edição. Nessa agora vai ter material escrito já, apostilinha que não tinha antes. Nós estamos evoluindo. Então, eu queria desafiar você, pastor, a 2 a 4 de abril, ir ao Rio de Janeiro e fazer. É terça, quarta e quinta. Então, quem é pastor de igreja aí, domingo está ocupado, segunda-feira viaja, chega no Rio, dorme, terça, quarta, quinta, quinta-feira você vem embora, sexta-feira você está em casa, preparando as coisas para o final de semana. Então não atrapalhe o pastor, tá bom? Pastor, é só para pastor? Não, qualquer pessoa, mas vou te falar, líder do financeiro da igreja, líder de eventos da igreja, líder do Kids da igreja, líder do RH da igreja, essa galera toda, quando vai no impulso, todo mundo vai entender como ter o melhor desempenho na gestão da igreja. Você fala, pastor, você vai falar tanto de gestão, por quê? Porque o problema da igreja não é unção. O problema da igreja é gestão. Unção mais gestão igual sucesso. É a fórmula do meu curso. Unção mais gestão. Tá certo? Quer um exemplo disso? Aqui um copo, ó. Tem uma água aqui, não tem? A água do Espírito aqui, ó. A água do Espírito é o quê? É unção. Eu estou com um copo, tem uma estrutura. Sem o copo eu não me apodero da unção. Tem muito ministério que a falta de gestão faz escorrer a unção. Então, se a gente fechar a coisa, orar, jejuar, buscar a Deus, aí o cara fala assim, eu só dependo de Deus, isso é palhaçada. Beleza, fica no monte o dia inteiro e não visita ninguém não, não cuida de ninguém não, não empreende não, não faz um trabalho bom para as crianças não, não faz um trabalho bom para os jovens não, não faz um trabalho bom para a família não, fica no monte orando o dia inteiro para você ver se é isso que Deus te chamou para fazer. Lembra quando Pedro falou, vamos ficar aqui, Senhor? Lembra? Jesus falou para ele assim, irmão, tem a hora do monte, tem a hora de trabalhar. Vai trabalhar, vagabundo. Vai trabalhar, vagabundo. Vamos embora. Então, é uma tolice desassociar uma coisa da outra. Se fosse só pela unção, Jesus vinha ao mundo e falava, está todo mundo salvo. Ele teve que morrer na cruz, irmão. Ele percorreu quilômetros. Ele ficou cansado, irmão. Ele dormiu no meio de um vendaval. Então, é uma tolice a pessoa achar que a unção de Deus despreza a gestão do nosso trabalho. Tá certo? Então, eu te aconselho a ir, leve sua equipe pastoral, é um investimento financeiro
vai ser menos de R$300 por mês para a igreja. Tá certo? Você pode fazer em 12 vezes. Não tem um investimento que eu te garanto que você vai se arrepender, e não vai se arrepender nesse. Esse investimento você não vai se arrepender para a igreja. Agora, se você for com a equipe é melhor. Por quê? Porque é tanta informação que você não dá conta sozinho. É muita informação. Então, você ter mais gente, você troca depois, vamos fazer isso primeiro, vamos fazer aquilo, vai te ajudar muito. Luiz, obrigado pela chance aí, tá? Glória a Deus, aplaude o Senhor aí, meu irmão. Benção, hein? Irmãos, ferramentas temos, né? Bora aí colocar em prática o que a gente ouviu, trabalhar bastante e ver o resultado desse trabalho penoso no Senhor. À noite estaremos aqui 19h30 para nosso último encontro da nossa conferência Expansão. O pastor José vai estar pregando à noite para a igreja, líderes de célula. Você pode estar presente se você quiser, mesmo sendo da nossa igreja. E você que é da nossa igreja, traz a célula hoje à noite, convida o povo. Vai ser um tempo bem especial, de muito poder de Deus, palavra revelada, e seremos muito abençoados. Erga sua mão bem alta, vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por essa palavra esclarecedora, clara, viva, eficaz, mais penetrante que espadas de 2 gumes, Pai. Cremos que sairemos daqui com uma decisão a tomar, e não depende mais do Senhor, porque o Senhor já falou. Agora depende de nós, Pai, nos movermos segundo aquilo que o Senhor disse ao nosso coração. Que o teu filho chegue em paz lá no hotel para descansar, tenha um dia proveitoso, volte para o Rio, Pai, com essa experiência de estar aqui, e que possamos, Pai, receber isso e colocar em prática o que ouvimos hoje. Temos um dia de terça abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Nos leve em paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus.